A gente vai seguir falando aí sobre o caso do Banco Master, porque o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, que é esposa do ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma nota falando pela primeira vez sobre os serviços jurídicos prestados ao Banco Master de Daniel Vorcaro. Vamos até Brasília conversar ao vivo com o André Anelli, que vai trazer mais detalhes pra gente. Anelli, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Uma boa tarde para você, meu amigo. Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O escritório Barsi de Moraes, advogados associados, divulgou uma nota nessa segunda-feira especificando os serviços que, de acordo com o escritório, foram prestados ao Banco Master, consequentemente, então, Daniel Vorcaro, que era o proprietário dessa instituição financeira. De acordo com a nota, esse contrato foi vigente entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, quando então houve a liquidação extrajudicial da instituição financeira conduzida pelo Banco Central, e isso encerrou a vigência desse contrato. Ao longo desses quase 2 anos de contrato, pelos quais então o Banco Master desembolsou 129 milhões de reais, de acordo com o escritório de advocacia, foram realizadas 79 reuniões com integrantes do Banco Master, 13 reuniões com a presidência da instituição financeira e 2 reuniões ainda por videoconferência. Essas outras que eu citei foram presencialmente. Ainda de acordo com a nota, foram 15 advogados que prestaram serviço para o Banco Master ao longo de todo esse período. O escritório de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, contratou outros 3 escritórios que, de acordo ainda com a nota, esses outros escritórios atuaram sob a coordenação, sob a liderança do escritório de Viviane Barsi de Moraes. Então, houve ainda uma subcontratação de outros 3 escritórios que colocou, então, ao todo, 15 advogados à disposição do Banco Master de Daniel Vorcaro. Além disso, a nota ainda destaca que não houve nenhum tipo de atuação junto ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, a nota diz que não houve nenhum tipo de interferência no trabalho do ministro Alexandre de Moraes, não houve nenhum tipo de ingerência da parte dele para beneficiar ou então para prestar qualquer tipo de serviço ao Banco Master. A gente destaca que essa nota acabou não especificando, por exemplo, do que se trataram as reuniões de Alexandre de Moraes com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, às vésperas da liquidação extrajudicial do Banco Master, que acabou acontecendo, iniciando em novembro do ano passado, e isso então foi colocado, de acordo com a nota ainda, como algo que não tem a ver com a atividade do escritório, que atingiu apenas as áreas de consultoria jurídica e também compliance em benefício do Banco Master. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações. Bom, gente, essa nota chamou bastante atenção porque, de certa forma, a advogada Viviane Barsi, que é esposa, né, do ministro Alexandre de Moraes, ela afirmou ter produzido, então, 36 pareceres, realizados 94 reuniões de trabalho. E o que chama também atenção, gente, é que essa nota é uma espécie de prestação de contas públicas que a advogada fez, ela que fechou um contrato e deixou muito claro nessa nota que ela fala pela primeira vez sobre o caso, de que ela cumpriu esse contrato, né, ao longo desses últimos 2 anos. Acabou se encerrando ali no final de 2024, se eu não me engano, que ela falou, mas o Alan Gari, em nenhum momento a própria advogada diz, ela não questionou o valor que chama muita atenção e é um valor que é praticado fora do normal dentro dos escritórios de advocacia, quase 130 milhões. Pois é, tem muita história, enfim, muita ponta solta, história mal contada nisso daí. Primeiro, esse valor. Por que um valor tão absurdo, tão acima da média? Segundo, ela coloca ali como uma espécie de consultoria para lidar com o setor público. Qual a experiência dela na área política? Isso se estende até ao marido dela também, porque em tese ele é um juiz, né? Juiz da Suprema Corte, mas não necessariamente um político. Terceiro ponto, não houve prestação de serviços de advocacia. Então, a que se justifica um contrato desta magnitude, novamente, acima de qualquer banca super badalada daqui de São Paulo, que já é muito caro. E quarto, o que mais chama atenção, todas as relações, todas as mensagens do Vorcaro
não eram com ela, mas eram com o marido dela. Então, tudo isso está muito mal explicado. Não à toa que quando essas explicações vieram à tona, a emenda saiu pior do que o soneto. Por quê? Porque daí todo mundo falou, a imprensa inteira falou, mas peraí, ficou mais mal contada ainda toda essa história. Ô, Piperno, chama atenção também porque desde que o caso do Banco Master veio à tona, praticamente a gente teve um pouco mais de 10 notas que foram feitas tanto pelo ministro Alexandre de Moraes como também do Dias Toffoli, trazendo explicações ou justificativas dos fatos que foram aparecendo em relação também ao envolvimento ou pelo menos a proximidade deles com Daniel Worcari. E a gente sabe que um juiz, ainda mais na condição deles, né, como ministro da Suprema Corte, se manifesta através dos autos, ou seja, por meio dos processos. Você acha normal tantas manifestações, tantas explicações de um caso desse? Não, não acho não. Até porque, vejam só, né? A gente, em relação à contratação do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a gente está falando de um valor de R$120 mil por dia. São 3.600.000 por mês. São R$120 mil por dia. Então aí ela enumera, ela elenca lá outros 3 escritórios que ela teve que subcontratar para ajudar, enfim, nessa causa, essas dezenas de pareceres, tudo isso aí que você mencionou. Ela faz um vasto inventário de todas as atividades. Mas, veja, primeiro, por que demorou tanto para dar essa resposta? Então, segundo, esse valor é um valor realmente condizente com os serviços prestados, né? Quais foram os resultados que esses serviços proporcionaram ao Banco Master? Eu também não sei, até porque o Master acabou sendo liquidado, vários outros bancos com os quais ele tinha relações ou participações também. Ô, Piperno, até na nota ela deixa claro que ela acabou deixando, né, de prestar serviços jurídicos para o Banco Master no momento que ele foi liquidado. Só um abre parênteses aqui. Sim, por isso que dá exatamente um ano, né? De fevereiro a fevereiro. Então, tudo isso é muito duvidoso. Tudo isso está envolvido, sabe, está nebuloso. Está muito nebuloso, está tudo muito sombrio. Então, honestamente, isso não me convenceu. Agora, também a gente vai tomando conhecimento de que o fato de você ter esse tipo de relação, de vínculos, até mesmo de parentescos, de certa forma acaba valorizando a banca. No final de semana, acho que no Estadão, no Valor e tal, tinha uma reportagem sobre um tema que está no STF, paralisado. O julgamento está empatado em 5-5 e o voto de Minerva vai ser... o 11º voto será do ministro Fux. É uma questão que envolve cobranças de ISS. Muito bem. Sobre o tema, mas não diretamente relacionado à ação, mas com interesse nesse resultado, há processos de empresas que têm como advogado a banca da qual faz parte o filho do ministro Fux. Então, dependendo da decisão do ministro Fux, esses clientes todos, eles poderão, por tabela, né, serem beneficiados. E aí, você contrata a banca do filho do ministro pela qualidade profissional ou por conta do parentesco? É o famoso código de ética, né? Isso também estava presente em relação ao código de ética, que é uma das intenções de Edson Fachin, mas pelo menos deve estar ali bem guardadinho embaixo da gaveta diante dessa crise institucional que o STF está passando.